semente nasce e cresce e dá fruto sem furo. Vai não evangelizar. A semente da palavra vai ao mundo anunciar. A semente dos espinhos, sufocada é abafada e não poderá crescer. Só no coração que ama, a semente nasce, cresce e dá fruto sem furo. Então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez aqui estamos, para a nossa meditação do Evangelho de cada dia, que deve sempre nortear a nossa jornada. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, continuando o capítulo 13, hoje nós temos do versículo 18 ao 23. E é importante, sempre contextualizar. O capítulo 13 reúne 7 parábolas de Jesus, aquela que podemos dizer abre esse ensinamento das parábolas é justamente a parábola do semeador, que Jesus conta às multidões. Depois os discípulos, como já vimos, perguntam a Jesus porque ele fala em parábolas, e aí Jesus deixa muito claro que é importante e, mais do que importante, é imprescindível, é fundamental passar da multidão para a casa, isto é, para uma proximidade maior com o mestre, para assim poder compreender o seu ensinamento. E, portanto, Jesus aqui retoma a parábola do semeador para fazer uma explicação. Naturalmente, essa explicação ela é feita numa perspectiva muito prática de comparação e de aplicação. Então, nós diríamos até que houve uma espécie de passagem de um gênero literário para um outro gênero literário muito semelhante, mas que não é exatamente igual, que é o que nós chamamos de alegoria. Nós temos a parábola e nós temos a alegoria, que às vezes as pessoas até podem ficar um tanto confusas de como compreender essa diferença, porque é muito tênue a diferença que existe entre a parábola. A parábola, de fato, é uma comparação, mas que leva o auditório, que escuta os destinatários daquele ensinamento, a uma reflexão onde também se coloca como um personagem ali naquela história narrada, naqueles fatos comparados, mas, porém, não tem assim uma necessidade exata, extrema, de fazer uma relação entre cada elemento da parábola com um elemento da realidade. A mensagem ela precisa ser considerada no seu todo. Enquanto que a alegoria é uma comparação onde essa relação ela é mais estreita. É isso justamente que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, essa passagem, porque dá a entender que os discípulos também não compreenderam, e portanto Jesus agora, de uma forma mais alegórica, didática, aplicada, vai fazer com que os seus discípulos tenham uma compreensão maior do ensinamento desta parábola. E aí Jesus retoma a parábola do bom semeador. É interessante que Jesus, assim, de forma muito didática, e o evangelista faz isso também, uma ajuda que o evangelista nos dá para nos colocar diante desse ensinamento de Jesus numa perspectiva didática, uma perspectiva pedagógica. A primeira coisa que nos chama a atenção neste ensinamento de Jesus é que ele fala de uma única semente, o semeador sai lançando a semente. Claro, diríamos, não no ponto de vista quantitativo,
mas eu digo de qualidade, uma única semente, é uma semente boa. Porém, 4 terrenos diferentes. E por que 4? Porque 4 é um número simbólico na Bíblia para falar da totalidade da humanidade. Por exemplo, nós também utilizamos assim, né, quando queremos falar do mundo todo, nós dizemos os 4 cantos da terra. Até mesmo no Apocalipse, né, vem dos 4 cantos da terra. É uma forma de dizer. O número 4, ele sempre se refere ao criado, à criação, e indica justamente o conjunto, né, completo, diferente do número 7, que também é de totalidade, mas transcende, vai para além dos elementos das criaturas e assim por diante. Enquanto que o número 4 diz respeito, né, à totalidade da humanidade. Então, por isso que Jesus fala aqui em 4 terrenos. Então, ninguém está fora. Todo mundo está ali presente nessa explicação que Jesus dá. E quais são esses 4 terrenos, né? Essas 4 possibilidades onde as sementes são lançadas? Bom, Jesus, de novo, né, de uma forma muito pedagógica, ele vai dizer, o primeiro é à beira do caminho. Então, mais uma vez, né, se reforça que não se pode ficar à margem, não se pode ficar na multidão, porque não é suficiente. Até a palavra é proclamada, anunciada, né? A semente também foi lançada à beira do caminho. Mas não é possível, né? Não é possível seguir Jesus à beira do caminho, né? À beira da estrada. Nós temos episódios muito interessantes no Evangelho, por exemplo, o cego que está à beira do caminho, né, que Jesus manda chamar. Então, essa beira do caminho é alguma proximidade, mas muito pouco ainda. Por isso que Jesus diz no Evangelho, nós acabamos de ouvir outro dia, até o pouco que tem lhe será tirado. Por quê? Porque está à beira do caminho. Então, Jesus é o caminho e nós não podemos ficar à margem do caminho, nós precisamos estar no caminho, segui-lo. E por isso que esse primeiro terreno, ele diz respeito justamente àquelas pessoas que estão ali naquele grande auditório, que fazem parte dessas multidões, mas que ficam sempre ali à beira do mar, na montanha, mas é preciso ir para casa, é preciso estar ali na convivência com Jesus. E aí Jesus diz que nesse primeiro tipo de terreno, falta a compreensão, né? E não compreendem, né? Ouve a palavra de Deus, mas não compreende. E de novo a insistência, para compreender esta palavra, então é preciso passar do grupo grande da multidão para o grupo dos discípulos. E aqui essa palavra, nesse verbo compreender, é muito expressivo, né? Inclusive em português. Compreender. Né? Compreender significa compreender. Prender com, juntar, né? Aderir. Né? Então, sem adesão, e adesão é discipulado, adesão é decisão de seguir Jesus, não vai poder compreender. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus não é só uma questão teórica, exige, não é, um transbordamento daquela compreensão do coração. Por isso que até ontem dizia, né, que eles endureceram o coração e não compreendem, né? Compreender com o coração é um símbolo também muito interessante na Bíblia, né? O coração que compreende. Para nós o coração é o que sente, a mente, né, a cabeça que compreende, mas na Bíblia é o coração, ou seja, aquilo que está no mais profundo do ser humano, né? O seu coração, o âmago, né? Da sua vida, da sua alma, e é portanto que é ali que a palavra precisa penetrar e ser acolhida. Então, sem ser discípulo de Jesus, não é possível compreender. Vocês imaginem que os próprios discípulos tiveram dificuldade de compreender muitas palavras de Jesus, muitos gestos. Foi preciso, né, chegar até a cruz, a ressurreição, que foi a grande luz
para esclarecer, para aquecer também o coração dos discípulos e tomarem uma decisão mais definitiva e perseverante e fiel. Então, essa primeira possibilidade, né, da semente lançada na beira do caminho é justamente esse ambiente, né, de multidões, né, que escutam, mas não compreendem, né? Então, sem o discipulado, não é possível compreender os mistérios do reino de Deus. Depois nós temos um segundo terreno. O segundo terreno é um terreno pedregoso, isto é, o terreno que tem uma certa resistência, né, a acolher essa palavra. Claro, a semente cai ali. Não disse que a semente não caiu. A semente caiu, porém não teve como penetrar. Ficou no meio das pedras. E aqui Jesus faz a comparação com a pessoa, né, que ouve a palavra, se enche de alegria, não é? Naturalmente, mas não tem raiz, isto é, não tem consistência. E quando é que nós provamos a consistência, né? A convicção? É justamente nos momentos de sofrimento e perseguição, mas por causa da palavra. Então é por causa da palavra que nós temos essa reação, não é? A reação de acolhimento de forma mais profunda ou superficial. Pois bem, então quando Jesus fala desse terreno, né, o terreno cheio de pedras, de alguém que recebe com alegria, mas não persevera, nós podemos ver alguns exemplos, né? Algumas semanas nós escutávamos que um discípulo e o mestre da lei, né, foram seguir Jesus, mas quando chegaram lá, né, Jesus ia atravessar para o outro lado, e quando chegaram ali, então um colocou a condição, né? Deixa primeiro enterrar meu pai, né, depois eu te seguirei. Depois o outro, né? Eu vou para onde fores, e assim por diante. Mas, na verdade, a disposição era de um entusiasmo, mas não tinha de fato aquela disposição de convicção, né? Então, por isso que Jesus, né, vai dizer: deixa os mortos enterrar os seus mortos, e assim por diante. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois nós temos o terceiro terreno, que é em meio aos espinhos, né? Então, os espinhos sufocam, né? Sufocam a palavra, e aí Jesus aplica muito bem as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza, né? Então, tudo isso vai se sobrepondo, né? Então, vai abafando, né? Vai tirando a atenção, e a pessoa não tem a decisão, de fato, de se deixar converter pela palavra, né? Então, se não há a conversão pela palavra, então não dá frutos. E o quarto terreno, né, o terreno, a terra boa, que acolhe a palavra e produz. E o interessante é que, como há uma diversidade de terrenos, há também uma diversidade nesta terra boa de quantidade de frutos. Então, um dá 100, outro 60 e outro 30. Mas o importante é que se produza. E, portanto, para nós, o grande desafio é justamente essa capacidade, né, de passarmos sempre, né, da multidão para casa, da multidão sem muito relacionamento com Jesus para o grupo dos discípulos, que é o acolhimento da sua palavra, e assim não atrapalhar, né? Não atrapalhar, que essa palavra certamente produzirá frutos. Então desejo a todos um bom dia, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.